Ele sempre dizia que estava tudo bem, sempre, mesmo quando a voz falhava por um segundo, mesmo quando os olhos entregavam um cansaço antigo, mesmo quando o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Ele sorria, respirava fundo e seguia em frente. Mas naquela noite, tudo desmoronou e ninguém percebeu. Todas as manhãs eram iguais. O despertador tocava. Ele abria os olhos, já cansado, ficava alguns segundos olhando para o teto, como se estivesse se preparando para mais um dia de batalha invisível. Levantava, tomava banho, colocava a roupa e, diante do espelho, ensaiava o mesmo gesto de sempre, um sorriso. Não porque estivesse feliz, mas porque aprendeu que era mais fácil assim. Na rua, cumprimentava o porteiro. No trabalho, chegava dizendo bom dia com entusiasmo. Se alguém reclamava da vida, ele ouvia. Se alguém precisava de ajuda, ele parava tudo. Ele era o homem confiável, o forte, aquele que aguenta. E ninguém suspeitava do quanto aquilo custava. Ele passava pelos dias como um ator em um palco, onde a plateia aplaudia sua força, sem saber que o roteiro era escrito com dor e exaustão. Cada estou bem era uma linha decorada, dita com a perfeição de quem já a repetiu 1000 vezes. Ele se tornou especialista em esconder as próprias rachaduras, em ser o pilar para os outros, enquanto seu próprio alicerce se desfazia lentamente. E o pior de tudo é que, com o tempo, ele mesmo começou a acreditar na farsa. Acreditava que não tinha o direito de cair, que sua única função era sustentar os outros. Não era tristeza o tempo todo, era algo mais confuso, um vazio no meio do peito, uma pressão constante, uma sensação de estar sempre atrasado na própria vida. Às vezes, no meio do dia, ele parava por alguns segundos e se perguntava: por que estou tão cansado se não aconteceu nada de errado? Mas não havia resposta. Então ele se convencia de que era frescura, fraqueza, drama. Tem gente passando por coisa pior. Ele dizia para si mesmo: eu não tenho o direito de me sentir assim. E assim, ele se anulava um pouco mais. Essa sensação era como um ruído de fundo, baixo, mas incessante. Ela o acompanhava no trânsito, nas reuniões, no almoço com os amigos. Estava lá quando ele ria de uma piada, e estava lá quando ele se deitava para dormir. Era uma companheira indesejada, sussurrando que algo estava fundamentalmente errado, mas sem nunca dizer o que. Ele tentava preencher esse vazio com trabalho, com responsabilidades, com a vida dos outros, mas era como tentar encher um balde furado. Quanto mais ele se esforçava, mais vazio se sentia. À noite, o corpo deitava, mas a mente não desligava. Pensamentos repetidos, cenas antigas, palavras que nunca disse, conversas imaginárias onde ele finalmente desabafava, mas a coragem nunca chegava quando o sol nascia. O travesseiro escutava tudo. O mundo, nada. As pessoas confiavam nele. Ligavam de madrugada para contar um problema. Pediam conselhos sobre carreira, relacionamentos, sobre a vida. Choravam no ombro dele. E ele estava lá, sempre. Oferecia um ouvido atento, uma palavra de conforto, uma solução prática. Ele era o porto seguro de todos. Mas quando ele pensava em ligar para alguém, desistia. A mesma voz que o criticava por se sentir cansado, agora sussurrava: vou incomodar. Eles já têm problemas demais. Então, ele guardava a frustração, a angústia, a solidão. Com o tempo, percebeu algo doloroso. Ninguém perguntava como ele estava com a mesma atenção que ele oferecia. A pergunta vinha, sim, mas era sempre rápida, automática, um mero cumprimento. Tudo bem, alguém dizia, já emendando outro assunto. E ele respondia no piloto automático, tudo, e a conversa seguia, deixando-o para trás. Ele se sentia útil, necessário até, mas completamente invisível. Era como ser o zelador de um grande museu. Todos admiram as obras, passeiam pelos corredores, mas ninguém nota a pessoa que mantém tudo limpo e em ordem, que trabalha em silêncio quando as luzes se apagam. Aquela noite parecia comum. Janta simples, luzes baixas, silêncio, o mesmo ritual de sempre. Ele entrou em casa e sentiu um peso diferente no corpo. Não era o cansaço habitual. Era algo mais profundo, mais denso, como se uma corda muito esticada dentro dele finalmente tivesse arrebentado. As chaves caíram da sua mão, fazendo um barulho metálico que ecoou no silêncio do apartamento. Ele nem se deu ao trabalho de pegá-las. Apoiou as costas na porta fechada e deslizou até o chão. E ali, sem plateia, sem precisar de uma explicação, ele chorou. Não foi um choro contido, foi um soluço que vinha da alma. Chorou pelo cansaço acumulado de anos, pelas vezes que foi forte quando tudo o que queria
era ser acolhido. Pelos pedidos de ajuda que nunca saíram da garganta, presos por um nó de orgulho e medo. Era um choro antigo, guardado, necessário. Cada lágrima parecia lavar uma camada da armadura que ele construiu. Ele chorou pela criança que um dia aprendeu que não podia fraquejar, pelo adolescente que engolia o choro, pelo adulto que se tornou prisioneiro da própria força. Naquele chão frio, ele finalmente se permitiu ser apenas humano, vulnerável, quebrado. No dia seguinte, o mundo não mudou. O despertador tocou na mesma hora. O sol nasceu. O trânsito continuava o mesmo, mas ele sim tinha mudado. O choro da noite anterior não consertou tudo, mas abriu uma pequena fresta na parede que ele havia construído ao seu redor. Uma fresta por onde a luz podia entrar. Ele se levantou, olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não ensaiou um sorriso. Apenas se olhou. Viu os olhos inchados, o cansaço estampado no rosto, e não sentiu vergonha. No trabalho, quando um colega passou por ele e perguntou no automático: "Tá tudo bem?", ele respirou fundo. Uma pausa que durou uma eternidade. E em vez do tudo de sempre, ele disse: "Não muito, mas estou aprendendo a cuidar de mim." Foi estranho dizer isso. A frase pareceu estranha em sua própria boca, mas foi libertador. O colega parou, olhou para ele de verdade, e pela primeira vez, alguém ouviu. A conversa que se seguiu não foi longa, mas foi real, e isso fez toda a diferença. Ele não virou outra pessoa da noite para o dia. Não ficou feliz o tempo todo. A vida não se tornou um mar de rosas, mas ele parou de se abandonar. Aquele pequeno ato de honestidade foi o primeiro passo. Ele aprendeu que pedir ajuda não diminui ninguém. Pelo contrário, exige uma coragem imensa. Aprendeu que sentir não é fraqueza, mas sim a essência de ser humano. E que silêncio demais machuca, corrói por dentro. Aos poucos, ele começou a colocar limites, a dizer não quando precisava, a procurar um amigo não só para ouvir, mas para falar. Ele até marcou uma consulta com um profissional. O sorriso voltou, mas agora era diferente. Ir a mês livre genuíno. Às vezes ainda vinha o cansaço, às vezes o vazio dava um oi, mas agora ele sabia o que fazer. Ele sabia que não precisava enfrentar aquilo sozinho. O sorriso não era mais uma máscara para esconder a dor, mas uma expressão genuína dos pequenos momentos de alegria que ele se permitia viver. Nem toda dor faz barulho, nem toda luta é visível. Muitas vezes, as pessoas mais fortes são aquelas que travam as batalhas mais silenciosas. Se você sorri para o mundo, mas chora quando ninguém vê, saiba que a sua dor é válida. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você não está sozinho. Procurar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. É o primeiro passo para transformar a sua história. Se essa história falou com você, deixe um coração nos comentários e se inscreva no canal, porque aqui a gente acredita que histórias também curam. Obrigado por assistir.